Você está no Duas Saídas, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu tradicional já podcast sobre o basquete nacional. Eu sou o Fábio Toledo e estou mais uma vez acompanhado dele, Lucas Guanais. Olá, Lucas. O maior ídolo que o basquete brasileiro não tem, Fábio Toledo. Não, eu tô brincando. Não, essa aí já tá envelhecendo mal. Eu prometo que a gente não vai entrar nessa hoje, que foi a grande polêmica do basquete brasileiro nas redes sociais nas últimas 2 semanas. Nós pulamos o podcast da semana passada, né, Fábio? Porque primeiro um não podia, depois o outro não podia, aí quando podia tinha Super 8, a gente falou, putz, vai ficar velho em 30 segundos. Uhum. E aí, cá estamos. E a gente não vai entrar nessa polêmica, pelo menos hoje, apesar de eu discordar de todo mundo. Tem coisa pra falar, mas não hoje. Porque hoje tá muito cheio já. Pois é, tá muito cheio. Você vem com a gente, já deixa o seu like, já compartilha. Sem ouvir, inclusive, porque tá muito legal o nosso podcast hoje. Vamos começar nos tradicionais sortidos do basquete nacional. Já não é nem sortido, né? Não, é o ponto principal dessa semana. Pois é. É o grande momento do basquete brasileiro feminino nos últimos anos. Nesse ciclo, né, no final das contas. Pré-olímpico que acontece no Mangueirinho, lá em Belém, no Pará, dos dias 8 a 11 de fevereiro, né, nessa semana agora, envolvendo Brasil, Austrália, Sérvia e Alemanha, né, a gente já tem falado algumas edições dessa disputa, né, da importância das equipes, e a gente chega agora, né, Guanais, nessa reta final de preparativos, as equipes inclusive, né, já viajando, chegando a Belém. Agora é o momento da gente falar também, né, das definições do Brasil, da Austrália. Já havíamos falado das pré-convocadas, né, dessas equipes, mas agora a gente tem já as definições. A Sérvia e a Alemanha também definiram de vez aí os seus nomes. Enfim, agora é a reta final, né, Guanais? É a reta final, já provavelmente quando você estiver ouvindo isso, todas as seleções já estarão em Belém e com o grupo completo. Porque, por exemplo, no caso do Brasil, foi chegando nos últimos dias o grupão que estava em Araraquara, depois chegou o Zé Neto, o treinador. Na segunda-feira vai chegar ainda a Camila, que estava na WNBA, e nessa reta final sim vai ter todo mundo, de fato, uma janela pequena de treinos completos, mas meio que estão todas na mesma situação. Então isso é algo que acaba nivelando todos os times. Agora, algumas surpresas também, né, Fábio, que eu particularmente não estava esperando, e eu acho que a gente podia começar por algo que, já que não tivemos podcast na semana passada, falar dos cortes da seleção brasileira, né, da definição das 12. Vamos lá, vamos começar então com a seleção brasileira. Teve, então, as escolhidas pelo técnico José Neto, as armadoras Débora Costa, do César Araraquara, Cacá Martins, do Sampaio, e Tainá Paixão, do Samara, da Rússia. Alas, Ramona, do Samara, Leila, do Ituano e Sassá, do Sampaio. Pivôs, Vitória, do César Araraquara, Damires Dantas, novidade agora, inclusive, né? Recém-anunciada pelo Indiana Fever na WNBA. Opa! Érica Souza, Stephanie Soares, da do Dallas Wings, a Licinara, do Campinas, e Camila Cardoso, do South Carolina, na NCAA, Guanais. E ficaram de fora, então, da lista que estava pré-convocada, né? A Alana, armadora do Sampaio, além da Emanuele e a Sossô, dupla aí de alas do SESI Araraquara. 3 armadoras, 3 alas, 6 pivôs. Acho que dá para ter uma ideia de qual que é a nossa força, né? Eu reitero o que eu já disse em outras oportunidades, em outro episódio aqui. Vai ser um pré-olímpico difícil, vai ser um pré-olímpico muito equilibrado, mas o Brasil tem sim chance por jogar em casa, por estar num bom momento e por ter algo que ninguém tem, que é o trio Damires Dantas, Stephanie Soares e Camila Cardoso. Ninguém tem 3 pivôs dessa altura, desse tamanho, dessa qualidade técnica neste pré-olímpico. É a nossa grande força, além, claro, dos outros nomes, mas é o nosso diferencial, é esse trio. Até um pouco de saudosismo, né? Lembrando do trio Varejão, Splitter e Nenê, mas só pelo fato de serem 3 pivôs, né? O contexto é completamente diferente, não tem mais nada a ver, até é bom ressaltar. Mas eu achei que ia cortar mais uma pivô, na verdade, né? Eu achei que a gente ia com 4 alas e 5 pivôs. Eu lembro de você ter falado da Licinara, né? Acabou sendo convocado. Eu imaginei que sim, até porque
que espaço que ela vai ter, né, nesse pré-olímpico, não sei qual vai ser a escolha da comissão técnica. Também não é nada que grite muito, né? Acho que teria espaço pelo menos para mais uma ala que eu gosto muito, que é a Tainá Silva. Eu acho que ela teria condição de fazer parte desse time, né? Mas é que não foi nem para as 15, né? Pois é, até curioso. É um daqueles nomes que a gente até questionou de não ter ido. Nem tá entre as 15. Mas enfim, é decisão aí do José Neto. E agora vai para o pré-olímpico para encarar o Guanais. Vamos trazer primeiro a Austrália, que a gente já tinha falado dos nomes anteriores. Foram anunciadas então as atletas e tem até uma novidade dentro delas. É uma atleta que não estava entre as convocadas e foi chamada. Armadoras: Rebecca Allen, que joga na WNBA no Connecticut Sun. Jade Melbourne, do Seattle Storm, também na WNBA. Tem Tess Madgen, lá do Sydney. Isobel Borlassi, do Adelaide. Meu inglês é muito bom. Steph Reed, do Townsville, que não é da cidade de Townsville, viu, Guanais? Não? Não. Quer dizer, pode até ser, né? Mas não é das meninas super poderosas, não. Ah, que isso. Eu achei que ia ter um macaco louco daqui a pouco. E aí, dando sequência, tem a Sarah Blikevs, do Melbourne. A Sammy Whitcomb, do Seattle Storm, que também joga no Townsville. E aí tem Kayla George, jogadora da WNBA também no Las Vegas Ace. Ezzy McBagor, do Seattle Storm. Alana Smith, do Chicago Sky. A Mariana Tolo, do Canberra Capitals, aí na Austrália. E por fim, Guanais, Lauren Jackson, veteranaça que dispensa apresentações, inclusive no basquete feminino, né? Meu Deus. Eu não aguento mais essa mulher, cara, pelo amor de Deus. Ó, desde 2000, sem brincadeira, talvez alguns de vocês não eram nem nascidos. Desde 2000, quando tinha 19 anos, essa mulher já destruía a gente. Ela tá aí ainda. A Janete jogava, ela tá aí ainda. E, cara, claro, não tem mais o vigor físico e tudo mais, mas há um simbolismo, hein? Pelo amor de Deus. Eu acho que a Austrália que se garantiu, Guanais, vamos botar um nome aí que vai arrepiar todo mundo, e trouxe a Lauren Jackson, destacando que a Lauren Jackson, né, ela encerrou a carreira, né, pros idos de 2016, mais ou menos, não foi? Mais ou menos isso. Acho que foi, por aí, porque depois ela voltou, meio delfino, né, igual no basquete argentino. Ela chegou, inclusive, a ser inserida, né, no Hall of Fame do basquete, né, de Naismith. Já tinha sido aposentada quase que oficialmente, né, mas aí voltou. Exato. Em 2022 e tá jogando ainda. Teve até uma lesão no ano passado, mas agora vai... The Last Dance da Lauren Jackson pela seleção australiana, Guanais. Exatamente, ela ficou fora de 2016 a 2022, é isso mesmo, acabei de pegar a data aqui. Ela voltou pra jogar a Copa do Mundo, né, pela Austrália, e gostou, né? MVP da WNBA em 3 ocasiões. Primeira escolha em 2001 no draft. Primeira escolha em 2001, 2 vezes campeã da WNBA pelo Seattle Storm, MVP de final, líder de pontos na WNBA em 3 temporadas, enfim, viveu, lógico, né? Viveu o seu melhor ali dos anos de 2000 até 2010, mais ou menos, né? 2012, aí depois, claro, teve essa questão da aposentadoria e tal, mas tem o retorno dela. É um nome, né? É um nome que auxilia, além dentro de quadro, um nome para auxiliar também dentro do elenco, né? Acho que algo parecido, Guanais. Ela meteu 30 pontos na Copa do Mundo num jogo, pelo amor de Deus, tá? Bota medo ainda. Praticamente igual a Erika, né? A Erika de Souza no lado do brasileiro. Tipo isso. Você tem a Lauren Jackson como um representante aí da Austrália, uma das grandes gerações, talvez a melhor geração australiana aí. Time do técnico Shannon Seaborn. Vamos dar sequência agora Também com muitas pivôs, né? Com muitas pivôs. Aqui levou 5 armadoras, 2 alas, ou seja, vai ter muita armadora jogando junto, né? Ao mesmo tempo. O que denota também um time mais baixo. Tem essa questão, né? O basquete feminino tem muito disso, né? A jogadora que é ala armadora, né? Joga na 1, na 2, às vezes pode fazer a 3, dependendo da estatura do time. E a própria 4, 5, que às vezes pode até fazer às vezes de 3.
Exato. E aí cinco pivôs. Vamos ver. Agora a Sérvia da técnica Marina Malinkovic Boa sorte. Lá vamos nós. A Sérvia tem, como a gente até havia mencionado nas últimas edições, a Ivone Anderson como representante ali na armação, um dos principais nomes. É lógico, pelo nome você já percebe que ela é naturalizada, né? Sérvia. Ela é norte-americana, naturalizada sérvia. Mas na sequência tem Sasa Kadio. A Anderson joga no Fenerbahçe e a Sasa Kadio joga no Istambul. Ambas aí jogando na Turquia. Ivana Katanic, que joga na Grã-Bretanha, no London Lions. Nevena Rosic, joga no Mega de Belgrado. Alexandra Katanic, que joga no Omanspor da Turquia, são as armaduras. Aliás, destacando, a Sérvia vai levar a Belém 14 nomes. Aí lá, né, chegando lá, vai definir os 12 que vão assinar a súmula, digamos assim, para o Olímpico. Na sequência, então, alas... E as outras duas com o Takaka. Vamos aproveitar a viagem. Alas, Nevena Jovanovic, do Lens, da França. Jovana Nojic, do Besiktas. Cristina Topusovic, do Flames, ou Flamme, da França, né? Pior que além de você ter que falar em sérvio, Guanais, todo o elenco joga fora, quase todo o elenco joga fora da Sérvia, então você tem que trazer outros idiomas, né? Massa Jankovic, de San Jorge, da Romênia, vai o Duolingo. E Katarina Zek, que joga no Nezib da Turquia. Pivôs, Tina Krajisnik, do Ekaterimburgo. Ivana Raka, do Sassari, da Itália. Dragana Stankovic, do Polkovic, da Polônia. E Mina Djordjevic, do Emlak, da Turquia, né? Destacando novamente então a Krajisnik, que é a capitã da equipe, inclusive, e a Ivone Anderson, desse time da Sérvia. E na Alemanha, Guanais, aí a gente já comenta das duas. Técnica Liza Tomaides, ela que é canadense, vai levar 13 nomes para Belém, para definir aí quem fica fora já lá no Brasil é bom, né? Aqui no Brasil. Armadoras: Jennifer Crowder, do Göttingen. Alexandra Wilk, do Rutornik. Teresa Simon, do Alba Berlim. Svenja Brunkhorst, que eu nem vou buscar esse nome agora, né? Agora as alas: Satu Sabali, essa sim todo mundo conhece da WNBA do Dallas Wings. Leone Fibic, do Saragossa, da Espanha. Alina Hartmann, do Namur, da Bélgica. Frida Birner, do Girolive Panthers, de Orensbruck. E Lina Sontag, da UCLA, jogando lá no NCAA, junto com a Camila Cardoso, duas representantes aí do basquete universitário dos Estados Unidos no pré-olímpico aqui no Brasil. Pivôs: Niara Sabali, que joga no New York Liberty. Mary Gulick, que joga no Valência. Sonja Greinacher, também do mesmo time da Brookhorst, que eu não vou falar. E a Luisa Geiser-Soder. Acertei? Tá bom, né? Geiser-Soder, do Lens, da França. Esse é o time dos 13 nomes, então, da Alemanha para a disputa do pré-olímpico. Uma fica de fora, Guanais. Vamos lá, né? Sérvia e Alemanha, as duas equipes aí que o Brasil vai bater de frente. A gente já tinha falado da Sérvia também, né? Uma equipe que não tem tantos nomes que se destacam nos Estados Unidos, principalmente. São jogadoras que têm rodagem na Europa, mas que estão muito mais acostumadas a torneios internacionais, né? A Alemanha começou a se classificar para grandes competições, Eurobasket, pré-olímpico, eventualmente Olimpíadas, que não chegou a disputar, mas recentemente. Então é um time mais rodado, é um time mais chato, é sempre a Sérvia. Se tem uma bola laranja e uma bandeira da Sérvia, você não menospreze. Pelo lado da Alemanha, é a Satu Sabali mais 11. A temporada dela, inclusive, foi espetacular. Mais 11, mais 4, né? Mais 11 na convocação. Ela foi first team, né? Ela foi da seleção da WNBA, ganhou como a jogadora que mais evoluiu. Ela foi jogadora da semana trocentas vezes, então foi a melhor temporada da vida dela.
a ala Satu Sabali, que joga no Dallas Wings. Então vai ser ali a principal ameaça da Alemanha, com certeza é ela. Mas é um time jovem, né, Fábio, que está tentando crescer e ter mais notoriedade no basquete internacional, até porque é sempre bom relembrar que você até trouxe, né, vai sediar competições importantes muito em breve. Exatamente, tem Mundial, tem Eurobasket, né, nos próximos anos lá na Alemanha, então é um time já sendo trabalhado para essa sequência, né? Até o pós-Olimpíada aí, então, essas duas seleções. Inclusive, tanto Pode falar. Não, e tal qual a Camila Cardoso, a Lena Sontag também é muito bem cotada no próximo draft. Já aí mais jovem do que a Satu Sabali, mas também ficar de olho nela, porque se a gente vangloria tanto a Camila Cardoso, e com razão, não é apenas pachequismo, ela realmente se destaca, mas a Lena Sontag também, a ala, que está na UCLA, então olho nela também. Destacando até alguns comentários das atletas, né, lendo alguns artigos aí da própria Federação Sérvia, da Federação Alemã. Na Sérvia eles destacam muito essa questão, né, de serem 3 adversários de continentes diferentes ali, né, um europeu, um da Oceania, um da América do Sul, então isso também vai trazer basquete, né, estilos diferentes de basquete. E tanto a Sérvia como a Alemanha destacam, né, a força, claro, da Austrália, né, que é o time a ser batido nessa competição. Esse duelo direto de Sérvia e Alemanha também, né, tem muitas semelhanças, as duas seleções pensam assim. E o Brasil tendo a sua força muito mais para essas duas equipes, voltado para ser o fator casa ali, né. Tem, claro, sempre a tradição do basquete brasileiro. E elas pensam muito que o Brasil, por estar em casa, esse é o grande fator aí para ajudar a equipe brasileira. Mas é muito mais que isso também, né, Guanais? Em quadra também tem nomes importantes. Exatamente. Não só as pivôs que a gente já destacou, que não tem nenhuma pivô nessas 4 seleções, tirando a Lauren Jackson, claro, que tenha tamanha notoriedade e tamanho estatura. Tamanho. Tamanho. Então, a parte física do Brasil se diferencia. Claro, Isabela, Sassá, Débora Costa, Taina Paixão, Kaká, são todas excelentes jogadoras, tanto é que você citou algumas aí que estão na Rússia, inclusive, mas é muito comum no basquete brasileiro jogar LBF e jogar torneios europeus de notoriedade, inclusive. Então, são boas jogadoras, temos um frontcourt bom, e o backcourt, né, com as mais altas, acho que eu inverti, né? E as mais altas são um diferencial. O Brasil não deveria ser considerado apenas pelo fator casa. Claro, é difícil, é complicado, é equilibrado, reitero, nunca é demais repetir, mas o Brasil tem chance sim. Lembrando, são 4 seleções, todos contra todos, classificam 3 para Paris. E na tabela, né, o Brasil estreia nessa quinta-feira às 8 da noite contra a Austrália. Primeira rodada. Na segunda rodada, no sábado, 8 da noite, enfrenta a Sérvia. E aí na terceira rodada, no dia seguinte, no domingo, às 8, a Alemanha. Todos contra todos. No final a gente vê quem é que fica, né? Tiro curtíssimo. Curtíssimo. E preços muito convidativos, hein? Preços muito convidativos dos ingressos, R$10 e R$20. Então, se você é de Belém ou arredores, ou vai conseguir pegar um avião e ir para Belém, vá, a seleção precisa do apoio, o ingresso está barato, oportunidade histórica para ver uma grande seleção brasileira, a melhor dos últimos anos, creio eu, e já com a maturidade de Stephanie e Camila, e você vai ver a lenda ainda, Lauren Jackson, a Krajinski também, Satu Sabali. Então, além da torcida pelo Brasil, é um grande atrativo para quem gosta de basquete. E para você, Guanais, qual que é o jogo-chave aí? Eu acho que a Alemanha. Domingão? Eu acho que domingão. Vai ser o último, a gente vai saber o que precisa em tese. Acredito que seja a seleção mais parelha com o Brasil, eu coloco essa aí. Tô contigo nessa também. E falando em pré-olímpico, Lucas Guanais, saiu também, né, o chaveamento do pré-olímpico de basquete 3x3, né, tanto no masculino como no feminino, que vai acontecer de 3 a 5 de maio em Utsunomiya, no Japão. E o Brasil vai enfrentar Lituânia, Letônia, Porto Rico, França, Mongólia, Japão e Egito.
que vão estar divididas em 2 grupos na primeira fase ali, né? No caso do Brasil, Lituânia, Letônia e Porto Rico. Já tá difícil de sair desse grupo, Jaguanais. E no final, só se classifica um. Do lado do feminino, o Brasil tá contra Alemanha, Japão, Áustria, Canadá, Holanda, Austrália e Quênia. E no chaveamento, o Brasil tá no grupo com Alemanha, Japão e Austrália. A situação no 3x3 tá até pior que o 5 contra 5, viu? Não, ó, do feminino tá muito complicada, uma classificação dificílima pro Brasil. E no masculino também, só que a gente foi semifinalista, né, no último Mundial. Então, ainda há de ter uma esperança, mas passar ali por Letônia, que é a atual campeã mundial, sim, a Letônia, mesmo que vai cair no nosso pré-olímpico 5x5, também é uma pedra no sapato. Aí tá ainda maior, provavelmente, né, no 3x3, talvez não por não jogar em casa, mas você tem Japão, você tem França, Porto Rico, que sempre é chato, Lituânia. Olha, se Brasil sobreviver em algum dos naipes aí, desfile em carro aberto, hein? E vai ter que ser campeão, né? Não tem outra alternativa. Não tem outra chance. É bem limitado o negócio mesmo do 3x3. Tarefa dura aí, tanto pro masculino como pro feminino no pré-olímpico. E dando sequência, agora nós damos uma pincelada, né? Já faz mais de uma semana, mas o monstrinho segue jogando muita bola lá na Sérvia, viu? Segue, agora com lances históricos ainda, né? Ele fez um game winner no maior clássico do basquete sérvio, aliás, um dos maiores clássicos do basquete mundial, no jogo entre Estrela Vermelha e, obviamente, o Partizan, pela Liga Adriática. Ele meteu um game winner, que ele pegou a bola na quadra de defesa, infiltrou, passou no meio de 2 e deu um reverse. Meu amigo, a descrição não é o bastante. Se você não viu ainda, vocês têm que ver esse lance. É inacreditável o que o Iago fez. Foi um game winner histórico no basquete sérvio, pela maneira que aconteceu, né? Pela plasticidade da defesa também. E o Iago segue muito bem. Depois fez um jogo mais discreto pela Euroliga, mas segue muito bem. É o grande nome do basquete brasileiro e está galgando seu espaço na Sérvia também. Ao contrário do Bruno Caboclo, que por algum motivo ainda não esclarecido, não está jogando direito. Jogando pouquíssimo, entra, fica 1-2 minutos e já sai, tá bem em segunda, terceira unidade até. E assim, em quadra não aconteceu nada. Né? Não sei nos treinos, talvez algum desgaste interno, possivelmente, mas em quadra ele estava bem e de repente foi sacado do time, assim, um negócio meio esquisito lá na Sérvia pelo lado do Bruno Caboclo. Vamos aguardar mais informações. E para fechar o nosso giro de destaque dos brazucas no masculino, temos o Gui Santos, que fez 2 jogos nessa semana pela NBA, jogou 11 e 15 minutos, pontuações discretas, né? 4 pontos num jogo, 2 no outro, mas contribui com rebotes, com assistências, com uma defesa forte. O Gui Santos, ele nunca vai ser aquele cara que vai puxar a pontuação, né? Vai ser o cestinha do time, mas ele acaba sendo um pouco sacrificado, as suas qualidades individuais acabam sendo um pouco sacrificadas pelo estilo de basquete do Warriors, mas, poxa, está no Golden State, né? Se tem um time no mundo que tem um estilo bem definido de jogo, é o Golden State. Corte fora da bola e correria o tempo inteiro. E para achar o melhor tipo de arremesso possível, privilegiar o Curry. Num desses jogos, inclusive, o Curry fez 60 pontos. Mas a vantagem do Gui é que ele funciona muito bem dentro de sistemas assim, né? Ele não precisa estar com a bola na mão o tempo inteiro para ser relevante. E é por isso também que ele se encaixa, e vamos combinar, é por isso que ele tá na NBA também, é por isso que ele já consegue jogar 15 minutos no jogo de NBA, apesar dos desfalques do Warriors, claro, mas ele consegue agradar desta maneira também. E vai ser muito importante no pré-olímpico masculino, eventual Olimpíada e por aí vai. Tá também galgando seu espaço, né? Ele que foi contratado num projeto de longo prazo, já tá entrando. Eu já vejo com bons olhos. Né? É um processo de desenvolvimento mesmo, né? E interessante, né, que o Golden State segue apostando nele, né? A gente viu outros nomes, outros atletas brasileiros que também iniciou-se projetos dentro de outras franquias da NBA, mas que foram abandonados depois, né? Por N questões. E o Gui Santos segue, né, nesse projeto, quer dizer então que ele está agradando lá dentro, né, internamente. E aí é muito bom ver esse desenvolvimento dele, é bom para ele, é bom também para o basquete nacional, né, com a presença de um cara lá na NBA.
E agora, Guanais, vamos pra Super 8? Vamos, porque teve o início, teve o meio, teve o final da Copa Super 8, desde o nosso último episódio, né? Flamengo, tricampeão do Super 8, já é também o maior campeão dessa competição, que é a mais recente da Liga Nacional de Basquete. Só passar rapidinho o que aconteceu na tabela para vocês, começando pelo próprio Flamengo, né, que foi o campeão. Abriu a Super 8 vencendo o Bauru por 86-67 e enfrentou o Paulistano na semifinal, que passou pelo Vasco, fora de casa. Do outro lado da chave, o Minas ganhou do Fortaleza em BH, 73-69, e enfrentou a Unifacisa, que venceu o Franca no Pedrocão por 9-4-9-2. E aí já começa a história da Unifacisa nessa Copa Super 8, né? Já, exato. A Unifacisa foi longe. Na semifinal, o Flamengo ganhou do Paulistano num jogaço por 83-82 no Maracanãzinho, com bolas ali incríveis no final, no último minuto de jogo. E do outro lado da chave, a Unifacisa, vejam só, bateu o Minas em BH e chegou na primeira final de sua história na elite do basquete, né? Descontando torneios menores que jogou antes de chegar ao NBB. E na final, o Flamengo foi superior, ganhou da Unifacisa por 8-3-7-7. Então aí, Flamengo campeão. E chama a atenção, né, Fábio, como que o Flamengo foi dominante nos seus jogos. O Flamengo sempre esteve na frente no placar, passou mais aperto contra o Paulistano, né, chegou a ficar atrás no último minuto, precisou de um game winner do Didi para vencer. Mas a constância chamou a atenção, né? Aquela segurança e a regularidade que falávamos do Flamengo. Só olha a pontuação, fez 86 pontos num jogo, 83 no outro, 83 na final, novamente. Contra o Bauru e contra a Unifacisa, dominou o tempo todo, apesar da Unifacisa ter diminuído no final, ter tentado dar aquele bote na reta final. A diferença ficou, acho que em 4 pontos. Foi a menor, né, no último período, mas o Flamengo sempre à frente, sempre conseguindo responder e sempre conseguindo retomar o controle e a dianteira. Contra o Paulistano, né, o Demétrio sempre é uma pedra no sapato do Gustavinho, mas teve frieza para sair com a vitória num grande Super 8 também do Didi, que conseguiu a bola decisiva ali contra o Cap. O Flamengo aparentemente voltou, né? Já tinha ido muito bem na Champions, foi muito bem novamente no Super 8, com uma regularidade que não tínhamos visto ainda nessa temporada. Que momento do Flamengo melhor de 23-24. Pois é, né? E até levando em consideração essa parte do Flamengo, mostrar essa constância, né? Dentro do seu jogo, ser dominante contra Bauru, contra a Unifacisa, contra o Cap no finalzinho ali. Contra o Unifacisa também, o Unifacisa reduziu uma diferença no último quarto, mas o Flamengo conseguiu manter. Mas no final, essa dominância, acho que deixa, né, o Flamengo mais confiante, talvez, para o restante do NBB, principalmente quando a gente pensar lá na frente, né, que é o que vai valer mesmo lá nos playoffs, né. A gente tem esse Super 8 que é um mata-mata, tiro curto, não é nem mata-mata, né, é só mata, né, já mostra um pouco uma fibra aí da equipe do Flamengo pensando lá na frente nos playoffs. E até por isso, Guanais, surge a pergunta, né? Porque a gente viu esse Flamengo se mostrar dessa maneira e a gente viu também a Unifacisa derrubar gigantes aí, né? Nessa etapa, o César Franca e o Minas. Quem é que sai maior dentro desse Super 8, Guanais? O Flamengo ou a Unifacisa? O campeão ou o vice? Não tem como não ser o Flamengo, o que não quer dizer que a Unifacisa não saia gigantesca também, né? Mas o Flamengo realmente tinha uma expectativa muito alta na temporada e está começando a corresponder, melhor dizendo, a essa expectativa agora. Os destaques, claro, já ficou muito bem definido, né? Gabriel Jaú, principalmente, foi o MVP da Copa Super 8. Ele, contra o Bauru, bateu o recorde pessoal dele, né, de pontos, mais de 30, foi muito bem também. Mas o Scott Machado foi bem na final. O Gui Deodato fez um jogo incrível contra o Paulistano, fez um jogo incrível, até pegar a pontuação dele, que foi 34 pontos. 34 pontos foi o recorde da história do Super 8, né? Essa pontuação do Gui Deodato também poderia ter sido MVP tranquilamente. Aqui, o MVP do Super 8 é definido de maneira objetiva, né? Pela eficiência, pelos números de eficiência. Então aí foi o Gabriel Jaú, não foi uma eleição, né? Isso que eu quero dizer.
E o Flamengo sai com moral. Didi, talvez no seu melhor momento desde que voltou ao Brasil para jogar pelo Flamengo. E tudo isso sem o Devon Scott, né? Devon Scott, que pela janela de inscrição ali, ele não pôde atuar nesse NBB, e o Flamengo, nesse Super 8, perdão, e o Flamengo foi campeão. E dá uma tranquilidade também, porque o Flamengo com isso se garante em uma competição internacional. No regulamento não está descrita qual, muito por conta do imbróglio, NBB, CBB e FIBA, mas provavelmente a Basketball Champions League Américas, então o Flamengo já teria essa tranquilidade de estar garantido na competição na próxima temporada, coisa que ele não esteve na última, né? Vale relembrar, o Flamengo só participou desta porque o Bauru desistiu por questões financeiras, porque a vaga era do Bauru e não do Flamengo, e aí o Flamengo foi porque ficou em terceiro no NBB. Agora já tem essa tranquilidade, então é pensar de fato só nos jogos, na competição nacional, sem levar em conta a classificação 2024-25, etc. O Flamengo sai enorme. Mas a Unifacisa, pelo amor de Deus, que história, né? Porque passou por Franca e Minas, em Franca e em BH. Né? Então, 2 vitórias fora de casa incríveis. O que jogou o Corvalan, o que jogou o Guilherme Hubner, principalmente nos 2 primeiros jogos, afinal ele foi mais discreto, mas foi uma enormidade. As leituras de jogo dele, principalmente, foram muito boas. A Unifacisa, o jogo que mais me chamou a atenção foi contra o Minas, na verdade, o jogo que mais me chamou a atenção foi contra o Franca, né, que o Franca não, para tentar segurar o Gaskins, que era o principal jogador pré-Super 8 da Unifacisa, Franca adotou uma marcação toda especial para contê-lo, que envolvia não tirar o pivô do garrafão, né, para ele não conseguir infiltrar e ter sempre alguém cobrindo, e com isso a Unifacisa precisou fazer corta-luz, fazer o pick and roll quase no logo, quase não na meia quadra, e o Guilherme Hubner foi fundamental na leitura para entender o que era melhor em cada jogada para conseguir suprir isso. Jogou demais. Rafael Rachel também, na final, foi o grande nome. Olha, a Unifacisa sai gigante, precisava, né? A Unifacisa sempre ameaça chegar e nunca consegue. Dessa vez foi lá, bateu 2 favoritos, chegou numa final, tentou ainda, deu um calor no Flamengo no último período. Tá de parabéns, e vai grande também, né, para a continuidade do NBB. A Unifacisa que está, neste momento, na 6ª posição, é isso? Na 5ª posição, melhor dizendo. Então vai muito firme na briga pelo Super 8. O Antônio mostrou que já está plenamente recuperado. Então, vem bem do banco, hein? Vem muito bem do banco. Então reforço aí para a Unifacisa. Chega enorme para essa reta final de NBB. Que nem é tão reta final assim, né? A gente acabou de passar da metade. Uma longa reta final. Aquelas retas de GP da China, né? GP da Emirados Canadá tem uma enorme também. Nossa. Mas realmente a Unifacisa não nem cresceu, não, mas ressurgiu, né? Porque a gente lembra o começo da Unifacisa também no NBB, a expectativa alta sobre a Unifacisa, né? E por conta de lesões acabou tendo uma queda, mas a Unifacisa é time para brigar por G4. A Unifacisa tem time para isso, para brigar lá em cima, para chegar numa semifinal, quem sabe numa final. Realmente é esse o potencial da Unifacisa, com os jogadores que tem, e ainda tem um cara que está indo muito bem, que aproveitou a oportunidade ao longo desse NBB e ao longo das várias lesões da Unifacisa, que é o Rachel. Que ele tá jogando de bola é impressionante. Mais um nome para esse time da Unifacisa. É legal de ver, né, a profundidade desse elenco. E falando em profundidade, a gente já falando do Flamengo, o Flamengo é isso que a gente esperava, né, desde o começo, o que ele mostrou agora no Super 8. É um time que tem jogadores que podem ser decisivos aí, um a cada jogo. Tem jogo que o Jaú vai ser decisivo, o outro, o Gui Deodato, vai ser decisivo. Isso na teoria, né? O Gui Deodato vai ser decisivo, no outro Didi, tem o Scott Machado, tem o Devon Scott, né? Tá ainda nessa equipe, que auxilia muito, e todos ali sendo municiados muito bem pelo Balbi. Então é um time que... o Coelho também fez uma boa partida, principalmente contra a Balbi. Sim, verdade. Enfim, é um time com muitos caras que podem ser decisivos, né? E mostraram isso nessa Copa Super 8. E a gente fica na expectativa agora para ver como vai seguir o Flamengo no NBB, na Champions League também. Agora ainda mais chegando na reta final ali de mata-mata, ali na fase definitiva da BCLA.
Vamos conferir como que o Flamengo segue, como essa conquista de Super 8 faz o time crescer também. E até no último podcast, né, eu falando que esse Super 8 era importante para todos que estavam disputando, inclusive o Flamengo, né, para ser um título para recuperar a hegemonia, né, ou reforçar uma hegemonia para um time que vem aí de sequência de NBB que não conseguiu o título, né, no último ano. Então, nos 2 últimos anos, né? Então a montagem do elenco é para ser campeão. O Flamengo está investindo muito nesse time para ser campeão. E a conquista do Super 8 mostra que é um caminho certo, né? Que o time está no caminho certo. Vamos ver como vai ser a postura da equipe até o final, né, do NBB, principalmente quando chegar nos playoffs. Não, com toda certeza. Acho que é legal também de falar um pouquinho rapidamente, né, dos eliminados na primeira fase, já que não tivemos podcast semana passada, a gente não quer recuperar o tempo perdido também, né? Aliás, até já que você vai falar, né, perguntar para você se para Franca e para Minas, que foram 2 equipes que entraram com certo favoritismo nesse Super 8, o fato de não chegarem nem mesmo a decisão acende um alerta? Acende um pouco principalmente por perderem nos momentos finais, né? Não conseguirem fechar direito os jogos. Franca eu achei um pouquinho mais preocupante, porque eu acho que teve mais condições de jogo do que o Minas, nessa questão, assim, mais preocupante, assim, de como fechar as partidas, né? O Franca armou algo muito específico contra o Gaskins e quando o Anifácia conseguiu sair, Franca se perdeu um pouquinho. Franca também tomou umas bolas ali meio inacreditáveis e chamou um pouco de atenção realmente como que alguns nomes, como o Jonathan Luz, como até o David Jackson e o Guilherme, meio que deram uma sumida. O Márcio também, eles deram uma sumida. Isso chama um pouco a atenção. A Franca foi basicamente Lucas Dias, Scala e Rincon, né, nessa partida. E isso eu assustei um pouco, que Franca não teve muita profundidade, foi um pouco raso, né, em termos de elenco, assim, de jogadores num bom momento. Mas mantenho as minhas expectativas sobre o Franca, ainda é uma grande equipe, só que de fato foi um pouquinho esquisito esse jogo. Pelo lado do Vasco, o lado do Vasco perdeu, e aquilo, paulistano chega enorme. O Vasco, com esse time que funciona muito bem em temporada regular, ficou meio na dependência do Marquinhos ali. Foi o único cara que conseguiu render contra o paulistano, num jogo mais físico, num jogo mais ágil, né, de muita transição também, de posses mais rápidas. O Vasco não conseguiu tomar o ritmo da partida, que é o que faz quando vence, ou vence quando faz, né? Aí você vê primeiro que chega primeiro o ovo ou a galinha. O Vasco não conseguiu. Paulistano chega grande também, reforça os motivos de estar ali na briga pelo G4, reforça o motivo de ter sido campeão paulista. É de fato um grande trabalho desse time do Demetrios, que contra o Flamengo depois esteve a segundos de ganhar o jogo e ir para a final. E seria histórico também. Que aí o Didi conseguiu uma bola de uma felicidade incrível também na reta final. E só um rápido adendo, né? Tem corrido nas redes sociais uma imagem que o Didi teria pisado na linha. Gente, completamente inconclusivo esses prints que estão correndo aí nas redes sociais. Na hora, no jogo, ninguém pediu para ver instant replay, ninguém acusou o pé na linha. Então, assim, vamos lá, né? Não foi roubado. Não foi roubado, igual eu vi muita coisa por aí. Falei de todo mundo? Não, do Bauru. Bauru chegou numa situação quebrada, né? O NBB, ele auxilia os times via convênio com o CBC em logística, em passagens de avião. A Liga, né, auxilia os times no NBB, no Super 8 não. E aí Bauru não quis pagar um avião para todo mundo, fizeram uma viagem de 15 horas para o Rio de Janeiro de ônibus. O time já chegou cansado. O Anderson Rodrigues se machucou na sexta-feira, que é o melhor jogador do Bauru no ano, não atuou contra o Flamengo. No meio da partida, o Alex se machucou, jogou metade do jogo só. E aí um abraço. O Flamengo já tinha começado muito melhor, o Bauru não teve força em momento algum para sequer se aproximar. Teve só o Maciel que jogou bem, ele aproveitou o espaço, mas aí também tinha o Gabriel Jaú jogando muita bola, enfim, não tinha nem como competir aí contra esse Flamengo.
E você falou do Paulistano, né? 2 nomes que brilharam, né, com a camisa do Paulistano nesse Super 8. O Dória, né, que eu inclusive coloquei pro Jogo das Estrelas, né? O Lucas Dória com boas exibições no Super 8. E o Gui Abreu também, mostrando essa capacidade aí do paulistano, né, do coletivo, também ajudar muito no brilho individual de alguns atletas, né? A gente conhece, por exemplo, a qualidade do Vitão, né? O Crescenzi já fez algumas boas partidas, e esses outros dois, né, Gui Abreu e Dória, também aparecem muito bem. Principalmente o Gui Abreu, que tem feito uma temporada mais apagada, né, em comparação com outras, assim, ou até não teve uma evolução esperada, mas que apresentou muito bem aí o seu basquete no Super 8. Não, o Crescenzi que você citou seria o nome da classificação do Paulistano final se o Didi não tivesse feito a última bola. Os 3 pontos que deram a liderança momentânea ao Cap foram dele, e foi numa jogada espetacular também. Procurem. E não seria a primeira vez, né? A game winner do final do Campeonato Paulista foi dele também. Pois é. Então ele rende nessas situações. Paulistano com um coletivo fortíssimo também, e mostrando que consegue decidir, né? Que consegue manter controle do jogo, mostrando que consegue recuperar desvantagens, igual foi contra o próprio Flamengo na reta final. O Paulistano vem muito forte também para essa segunda perna aí de NBB. E agora, para encerrar, Guanais, nosso Super 8, já que a gente sempre faz a seleção, né, da semana, vamos falar a seleção do Super 8, Guanais, pensando aqui nos jogadores. É lógico que fica mais fácil, né? E no final das contas vira uma seleção dos finalistas, né? Que tiveram mais jogos, as vitórias, enfim. Mas vamos lá, né? O armador escolhido por nós aqui foi o Facu Corvalan da Unifacisa. Alas, Didi e Gui Deodato. Pivôs, o Jaú e o Guilherme Hubner, né, Guanais? Esse é a nossa... O Rachel. Foi o Rachel. Foi o Rachel ou foi o Hubner? Foi o Rachel. O Hubner é nossa menção honrosa. Verdade. Rachel e Jaú, então, os pivôs. E o sexto homem, Antônio. Como eu já havia mencionado, né, vindo muito bem do banco. Até o Rachel aproveitou tão bem a passagem, né, os desfalques ao longo do NBB, que ele ganhou a titularidade, né, fazendo dupla com o Hubner. Mas o Antônio tá sabendo também aproveitar, né, esse retorno, ganhando espaço e sendo decisivo vindo do banco, Guanais. Essa presença aí também. O que ele fez, principalmente contra o Franca, foi ridículo. Sim, teve uma bola, sem brincar. O Antônio, ele não é o cara mais habilidoso do mundo, assim, de sair driblando todo mundo. Mas ele pegou a bola, começou a bater, começou a passar a bola por baixo da perna, e só deu um step back, chutou pra 3, longe pra caramba, e depois fez a mesma coisa, só que deu uma assistência pro Rachel, e que acertou outra bola longe pra caramba. Aliás, o perímetro da Unifacisa contra o Franca foi bem alargado, inclusive. O que é a confiança do homem, né? A confiança, não, inacreditável. E o Antônio tá daquele jeito, né? Ele chuta de 3, ele agride o aro, ele passa pra fora, ele é uma ameaça constante. Voltando cada vez melhor fisicamente, não à toa ele foi um dos cestinhas do NBB temporada passada, né? Então, dispensa apresentações também. Então é isso. Então a nossa menção honrosa foi o Guilherme Hubner também, do time da Unifacisa. Vamos lá, Guanais. Super 8 foi pra conta. Agora a gente tem pela frente um pouco mais de NBB. Essa semana também tem Champions League, Champions. Né? Parece que foi ontem, mas temos mais uma rodada de... mais uma rodada de Champions League. A última, né, da fase de grupos. A última da fase de grupos, os brasileiros em situações bem distintas. Vamos começar pelo Franca, que é o primeiro brasileiro a jogar. O Franca vai jogar na quarta e na quinta-feira, nessa perna da Champions. Franca, que está no grupo D, já classificado com 4 vitórias em 4 jogos, viaja até Buenos Aires, capital da Argentina, onde enfrenta a Universidade Concepción do Chile e o Obras Sanitárias, dono da casa. Está praticamente tudo definido nesse grupo. Vão passar Franca e Obras, a menos que um desastre aconteça e o Obras fique pelo caminho, mas é uma vitória simples do Obras em qualquer um dos jogos, já classifica. E se Franca ganhar da Universidade de Concepción também, o Obras já está dentro. Situação mais tranquila do Franca. Vamos para o próximo. Depois do Franca, o próximo brasileiro a jogar na Champions é o Flamengo. O Flamengo joga no sábado
E no domingo, os dois times jogam no sábado, né? Mas o Flamengo joga de manhã. Então vamos pelo Flamengo. O Flamengo vai para Argentina também vai para Buenos Aires. Pega o Boca Juniors no sábado e o Hebraica Maccabi no domingo. A situação do Flamengo é o seguinte: o Flamengo foi muito bem na última perna, está em primeiro lugar com 3 vitórias e 1 derrota. Em seguida vem o Hebraica Maccabi com 2 vitórias, 2 derrotas, e o Boca Juniors, vejam só, hein? Em último com 1 vitória e 3 derrotas. Mas o Flamengo precisa ainda de um triunfo, precisa ganhar um dos 2 jogos para classificar. Acredito que consegue, mas vai pegar 2 times que estão mais necessitados, né, do que o próprio Flamengo. Pesa a favor o momento, já falamos muito nesse episódio sobre o momento do Flamengo, e também o fato de que chega descansado. Na verdade, não. Tem jogo terça do Flamengo, então não chega descansado, não. É o momento do Flamengo mesmo. E claro, a superioridade técnica. Mas ainda não está classificado, precisa de uma vitóriazinha. Por último, o tricolor paulista, o São Paulo, e esse sim tá em maus lençóis. O São Paulo vai para o próprio ginásio, conhecido como Morumbi, onde recebe no sábado o Nacional do Uruguai e o Quimsa da Argentina no domingo. O São Paulo, nesse momento, está em último lugar do grupo, com 1 vitória e 3 derrotas. Depois, em segundo, vem o Nacional, com 2 vitórias e 2 derrotas. E em primeiro, o Quimsa com 3 vitórias e 1 derrota. 2 vitórias do São Paulo classificam o time, mas pelo retrospecto, talvez seja pedir um pouco demais. Por jogar em casa, pode acontecer. Mas o São Paulo não tá numa situação fácil. Uma vitória, se acontecer, tem que ser contra o Nacional, né? E aí a gente teria que ver os critérios de desempate, como ficaria o saldo no final das contas e tal. Mas uma situação bem mais complicada do São Paulo, que pra depender de si mesmo, precisa vencer as 2, né? E aí não depende só de si, né? Porque o Nacional, se vencer o Quinça, acabou pro São Paulo. Mas se o São Paulo vencer as 2, dá empate triplo, né? Então, se ele só vencesse uma, ele ia ficar dependente. Exatamente. E pra piorar as coisas, ainda tem a questão de saldo de sexta, né? O São Paulo tem menos 53. Mas será que pega o saldo? O Nacional tem menos 7. Isso pesa muito contra o São Paulo. E eu não sei se... Porque o São Paulo perdeu 2 já do Nacional, né? E aí eu acho que até no critério de desempate ele estaria... Tem esse outro critério, do confronto direto, né? Eu não lembro se é confronto direto primeiro ou se entra o saldo nessa fase. Eu confesso que eu vou ficar devendo pra vocês, mas é melhor o São Paulo ganhar as 2. De um jeito ou de combinar. outro. Vence as 2. Não tem pra onde correr, o São Paulo tem que ganhar as 2 no Morumbi. E é curioso porque o São Paulo conseguiu uma vitória sobre o Quinça, que é o atual líder, né, da competição, né? Mostra que o São Paulo tem condição, tem um time com condição, mas que ainda não pegou no breu. Exato, assim. E no jogo seguinte, que inclusive foi semana passada, inclusive, né? Final de semana passada. Você falou que parecia ontem, né? Foi quase isso. Ganhou do Quimsa e no jogo seguinte fez um jogo duríssimo com o Nacional, com os últimos 5 minutos tenebrosos. Se tivesse mantido a regularidade, venceria também. Então mostra que tem condições, realmente. E agora, você tá falando de equilíbrio aí, no grupo A, que é o grupo onde não tem brasileiros, tá tudo igual. Halcones de Jalapa, Gladiadores de Anzoátegui e Real Estelí, cada um tem 2 vitórias e 2 derrotas. A diferença fica ali acredito que aí sim no saldo de cestas, né? Pelas vitórias de cada um. Exato. O Halcones está na frente com 27 positivo, Gladiadores com menos 9 e Real Estelí com menos 18. E aí as equipes vão se enfrentar lá no México, né? Lá na casa do Jalapa. Se tem um grupo aberto, é esse grupo A também. Totalmente aberto. E segundo o Enéas Lima, que quando o assunto é sede, bastidor, esse tipo de coisa, ele realmente é uma referência, talvez a maior que nós temos aqui no Brasil. Ele falou neste final de semana que se o Halcones passar, existe uma grande chance da fase final ser justamente no México. Vamos aguardar e ver se isso realmente acontece, tanto a classificação quanto a confirmação da sede. Pois é, vamos ficar de olho agora. Os resultados a gente traz na próxima edição, inclusive, né, junto com o pré-olímpico e tudo mais. O Guanais... Viremos comemorando classificação para Paris. Com certeza. O Guanais, vamos lá. A gente teve uma semana aí sem podcast, mas a gente teve a seleção da semana definida também. A gente teve
a atualização da corrida pelo MVP, tudo isso, né? A gente não parou nisso. Tudo isso, e segue atual, porque não teve NBB nos últimos dias, né? Foi só Super 8, então segue atual, segue quente. Vamos lá, né, gente? O NBB, os times estão com 22 ou 23 jogos, né? Depende da equipe, então ainda faltam 13 ou 14 jogos por time ainda, então tem muito chão pela frente, claro. Agora todo mundo já começa a pegar a calculadora, fazer um pouco de conta, mas ainda tem chão para recuperações, para quebras de expectativas, para tudo nessa competição. E agora volta, né? Agora volta sem pausas, creio eu, e até os playoffs que serão disputados ali no final de março, começo de abril. Claro, tem a pausa do Jogo das Estrelas, mas fora isso, pauleira diretão até os playoffs. Relembrando um pouquinho a classificação, rapidamente, Fábio, se é que dá para fazer rápido uma lista de 17 times. Em primeiro lugar... 19, perdão. Em primeiro lugar, o Minas, com 20 vitórias e 3 derrotas, seguido de Flamengo em segundo, com 19 vitórias e 4 derrotas. Depois vem o Franca em terceiro, Vasco em quarto, e em quinto lugar, de quinto a sétimo, 3 times com 8 derrotas, mas aí o número de jogos e saldo altera a classificação. Unifacis em quinto, com 15 vitórias e 8 derrotas. Bauru e Paulistano em sexto e sétimo, respectivamente, com campanha 14-8. O Fortaleza Basquete Cearense vem, depois de 2 vitórias, né, com 12 triunfos e 11 perdas. Em nono e décimo, Corinthians e São José com 11-11, 50% de aproveitamento. Depois vem Pato em 11º, Pinheiros em 12º, São Paulo em 13º. E aí você tem uma boa diferença pro União Corinthians, que é o 14º. São 3 vitórias de diferença do São Paulo, que é o 13º, pro único, que é o 14º. E aí vem União Corinthians e Caxias, os sulistas, os gaúchos, perdão, né, abraçadinhos, em 14º, 15º. Fechando a classificação para os playoffs está o Botafogo, vejam só, com 6 e 17. Tentando chegar nesse G16, top 16, quase todo mundo classifica, né? Vem o Cerrado com 5 vitórias, 17 derrotas, Brasília 4 vitórias, 18 derrotas e o Mogi na lanterna com 3 vitórias e 19 derrotas. Vai ter uma briga boa nessa reta final aí, né, de Botafogo, Cerrado, Brasília, até mesmo Caxias e União Corinthians por essas últimas vagas para os playoffs, né? Lembrando sempre, né, que os playoffs dessa edição vai começar lá do primeiro ao 16º, né? Exato. Direto, não tem folga pro primeiro ao quarto, não. Exatamente. O que também garante uma discrepância maior nas oitavas, que é o que sempre se evitava antes, né? Uma discrepância maior nas oitavas, porque o primeiro pegar o 16º, você meio que imagina que o primeiro vai passar sem muita dificuldade. Hoje seria um Minas contra Botafogo, né? Então, assim, mas o que acabou acontecendo nos últimos anos é que as equipes de quinto a 12º que chegavam das oitavas de final, chegavam com ritmo, né? Chegavam muitas vezes, chegava mais quente. E aí acabou mudando para essa temporada, assim como também o número de classificados ao playoff. Muito bem, né? E trazendo então a seleção da semana passada, Guanais, tivemos como armador o Resta do Fortaleza, nas alas o Cooper do Brasília e o Marquinhos do Vasco, nos pivôs Paulo Lourenço e Sasa Boroviniak, o Paulo Lourenço do Brasília e o Boroviniak do Pinheiros, e o sexto homem, Scott Machado, do Flamengo. O Fortaleza voltou a vencer, né? Ganhou 2 seguidas. O Resta foi parte fundamental nisso, mesmo com desfalques, inclusive até, perdão, esqueci de falar no Super 8, né? O Fortaleza sem Ed, sem Buford, né? Que estão lesionados, e claro, sem o Salsa Mendes, esse fora da temporada, que inclusive operou essa semana. Ele operou essa semana da lesão da LCA. Aquele mesmo esquema de sempre, recuperação 6 a 8 meses e volta no final do ano. Ed e Buford voltam ainda nessa temporada, mas Fortaleza venceu mesmo sem eles, né? Conseguiu retomar o caminho das vitórias, abrir uma distânciazinha ali pro São José, e o Resta foi fundamental nessas vitórias. Além dele, tá pegando aqui novamente a seleção, o Thomas Cooper, o Brasília ganhou, né? O Brasília ganhou um jogo depois de muito tempo, e o Thomas Cooper foi peça fundamental na vitória no jogo contra o Pinheiros, perdão. O Thomas Cooper fez 36 pontos, esse jogo não foi transmitido, então infelizmente não vimos essa atuação de gala do Cooper. Além de tudo, 4 rebotes, 4 assistências também. Na ala, o Marquinhos pelo Vasco, que semana, hein? O Vasco pegou os gaúchos, né? O Caxias e o União Corinthians.
Marquinhos fez 21 pontos no outro, 32 no outro jogo, com 7 rebotes. Marquinhos é aquele Marquinhos que a gente estava acostumado, né? Maior semana dele desde que voltou ao Vasco pelo NBB. O Paulo Lourenço, nos mesmos jogos do Cooper, né, contra Corinthians e Pinheiros, fez 18 pontos em um, 28 no outro, com 8 rebotes, peça fundamental também nesse Brasília, que conseguiu ali fazer frente aos times paulistas na última janela, mas segue ali fora da classificação aos playoffs. Já o Sasa Boroviniak, ele... Deixa eu pegar aqui a aba dele. Ele pegou os candangos, né? Pegou o Cerrado e o próprio Brasília. Num jogo ele fez 25 pontos e 7 rebotes. No outro ele fez um duplo-duplo de 22 pontos e 12 rebotes. No mesmo jogo do Cooper, que fez 36, ele fez esse duplo-duplo imenso, que novamente não foi transmitido, então difícil saber. Mas chegou bem, hein, o Sasa. Ele tem 4 jogos apenas, mas média de 18 pontos, 7 rebotes. Chegou bem impactante aí no Pinheiros. Né, ele que foi contratado antes até da temporada começar, mas por questões de visto, de regularização, só pôde estrear agora, em 2024. E talvez seja a peça que o Pinheiros precisava para disparar na tabela, né? E quem sabe brigar ali por mando de quadra nos playoffs. Além deles tem o Scott Machado, né? Que foi o nosso sexto homem. Scott Machado que, além daquele amistoso contra o Orlando Magic na pré-temporada, não tinha feito grandes coisas pelo Flamengo, muito pontual aqui e ali, mas foi muito bem nos jogos contra o Caxias e o União Corinthians, né, que foi a mesma tabela do Vasco, inclusive, que o Flamengo teve. Num dos jogos contra o Caxias, ele até teve uma pontuação baixa, apenas 3 pontos, mas 4 rebotes, 10 assistências, poucos erros também, uma eficiência muito alta. Já contra o União Corinthians, mais efetivo no ataque, né? Mais uma vez com muitas assistências, conseguiu 6, fez 11 pontos e tá se encaixando, parece, né? Porque no Super 8 ele também foi muito bem. O Flamengo precisa muito dele, é um cara de características únicas, é um jogador de características únicas que não tinha desabrochado ainda. Vamos ver a continuidade dele na temporada. Agora atualizando a corrida pelo MVP, a gente começa na 10ª colocação com ele, Dwayne Johnson, do único. 9º lugar para o Paulique do Vasco, 8º lugar com o Novaes do Pato Basquete, 7º lugar do Thornton do Botafogo, o 6º é o Gabriel Jaú do Flamengo, o 5º lugar ficou com o Renato Carbonari do São José, 4º lugar para Anderson Rodrigues do Bauru, 3º para Franco Barali do Minas, 2º lugar para o Oresta do Fortaleza Basquete Cearense, e na primeira colocação permanece Lucas Dias ali no topo da corrida pelo MVP. Novidade principal, né, Guanais? The Rock tá entre nós. Exatamente, né? Ele pegou o Botafogo e Vasco, principalmente contra o Vasco, ele foi muito bem, né? Fez ali um duplo-duplo, 15 pontos, 12 rebotes, 5 assistências, além de 3 tocos, vejam só também. E aproveitou, né? Ele já estava rondando faz tempo essa rabeira da nossa corrida ao MVP. O Novaes também teve uma semana ótima e subiu para a 8ª posição, o Paulique caiu uma, e do Thornton para frente, né? Do 7º para frente ficou tudo igual, porque realmente está um pouco mais estabelecido. Né, vamos ver na próxima semana que tem muitos jogos, se acontece alguma coisa aí para mudar a parte de cima dessa corrida do MVP, mas por enquanto as mudanças de 6º, de 7º para baixo. Parabéns ao Dwayne Johnson, já estava pedindo passagem e agora entrou pela primeira vez na temporada na nossa lista. E teremos um fulano joga golfe hoje? Ah, você vai me desculpar, faz 2 semanas, né? Mas pode ter certeza que vai ter algum. Com certeza vai ter algum. Vão enviar. Porque assim, gente, a gente já tá num ponto da temporada que as semanas se misturam na nossa memória. E vindo de Super 8, a gente não gravou semana passada, inclusive, vindo de muito trabalho, né? Porque a gente não gravou semana passada, porque os nossos empregos, mesmo sendo a 350 km de distância, resolveram tirar o nosso couro simultaneamente. Né? Então, assim, poxa, eu não vi a final do Super 8 porque eu tive plantão duplo num sábado. Eu fui ver depois. Você teve a semana inteira também de jornada dupla. Foi um inferno essa semana, tá? Então, me desculpem, mas ninguém jogou outro esporte. Todo mundo jogou basquete essa semana. Pois é. E agora, Guanais? Estamos de volta com o NBB, né? Programação normal do NBB.
expectativas para essa próxima semana com os jogos que vão rolar. Exato, e por mais que aqui eu dando meu toque pessoal, minha expectativa vai toda pro pré-olímpico, mas temos partidaças nesse NBB de confrontos diretos na tabela. Já começando, inclusive, na segunda-feira, vejam só, temos Pato e São José, que estão na mesma faixa da tabela, em Pato Basquete. União, Corinthians e Cerrado também a briga ali pela classificação, as últimas vagas da classificação. Unifacis e Fortaleza, né, vamos ver se o Fortaleza consegue recuperar seus desfalcados, vamos ver como é que a Unifacisa estará psicologicamente depois de quase ganhar um título inédito e de fazer viagem para dar com pau, né? Viajou para Franca, viajou para BH, viajou para o Rio de Janeiro e agora viaja para Campina Grande. Vamos ver como é que vai estar o físico também da Unifacisa. Na terça-feira também, né? Unifacisa e Fortaleza já é na terça. Também na terça tem Botafogo e Flamengo, clássico carioca. Corinthians e... Vamos ver se o Flamengo tá de ressaca, né? Corinthians e Bauru Basquete em São Paulo. Na quarta-feira, mais um duelo ali na parte de baixo, União, Corinthians e Brasília. Pato e São Paulo. Também Caxias do Sul e Cerrado na quarta-feira. Já na quinta, Minas e Mogi. E olha só esse jogo, hein? Unifacis e Paulistano, aquela que poderia ter sido a final do Super 8, não fosse de Didi Lousada. Né? Vão se enfrentar agora em Campina Grande na quinta-feira. Também na quinta, em São Paulo, o Pinheiros recebe o Bauru Basquete. Já na sexta, Caxias do Sul e Brasília, você vê que todo mundo na parte de baixo vai se enfrentar. E R10, Score Vasco da Gama e Botafogo. Esse confronto tem história, né? Vamos ver se vai ter... É o famigerado confronto da aposta de Pedro Ortega no primeiro turno. Vamos ver se as redes sociais estarão mais quietas nesta semana. No sábado, fechando a semana, tem Fortaleza, olha só que jogo também, Fortaleza, Basquete Cearense e Paulistano no sábado às 4h. Depois os outros são só na outra semana. Mas muito confronto direto, hein? Muito confronto direto. Lembrando que São Paulo, Franca e Flamengo só jogam no comecinho da semana, né? Porque depois eles têm Champions. Mas só jogaço, hein? Só jogaço que teremos mudanças na classificação para a próxima semana. Pois é, né? E dá para prever, né? Vai ser uma semana de muito basquete com o NBB, com o Champions League e, claro, com o pré-olímpico. Então, todo mundo ligado aí no basquete nacional, viu, Guanais? Mais uma vez, estamos aqui, hein? Estamos aqui e o próximo episódio já dá para ver que separa 1h30 aí que vai ser grande. Se esse tá longo, imagina o próximo. É assim. Exato. Mas eu juro que a gente vai classificar. Agora eu já não tô mais analisando, tá? Agora eu tô pachequismo total. Uhum. A gente vai classificar e eu vou vir comemorando em francês semana que vem. Vixe. Vai vir falando em francês, rapaz. E não vai vir falando Satu Sabali, não. Vai vir falando... sei lá. E ela é alemã, né? Vale dizer. Pois é, né? Mas tem esse sotaque francês pra falar o nome dela. É um sotaque francês, mas ela é alemã, só que nascida nos Estados Unidos, né? Então tem... Rapaz, que mistura, né? É o mundo pós-moderno. Né? Valeu, Guanais. Até semana que vem. Até semana que vem. E olha, a depender também do resultado, a gente até pode falar da construção de ídolo. Mas aí vai depender um pouco. A gente vai deixar esse assunto em stand-by a temporada inteira. E quando você menos esperar, pá! Vai aparecer aqui. É isso, galera. Até semana que vem. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Compartilhe sempre os nossos conteúdos. Confira a gente, né, nas redes sociais e também no canal no YouTube. Se inscreva, deixa o seu like. Enfim, dá o 5 stars também no Spotify. A gente está acompanhando aqui. Manda a sua mensagem de apoio agora para a seleção brasileira. Enfim, um grande abraço e a gente se vê na próxima semana. Tchau!